Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para este novo encontro com vocês. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero convidar todos vocês para conhecer a minha livraria, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Alguns eu sei, muitos já são clientes aí fiéis da minha livraria. Mas quando vocês entrarem no site, percebam que no menu que está do lado direito, logo no primeiro item, logo no início ali, qual é o primeiro item? É Ofertas Rodrigo Gurgel. Clicando ali, vocês vão poder ver todos os livros que estão com desconto. Além disso, esta semana chegaram várias novidades na livraria. Por exemplo, para quem se interessa aí por política, por história, tem uma nova tradução deste clássico, da democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Também chegou o livro do Arsênio Eduardo Correia, A Monarquia Constitucional e a Contribuição de José Bonifácio de Andrade Silva. Chegou também um novo lançamento do professor Wolfgang Schmidt, Cosmos e Transcendência, rompendo a barreira da crença cientificista. A editora Eclésia também lançou este aqui, A Crise do Mundo Moderno, do padre Leonel Franca, que é um livro fantástico, que está há muitos anos esgotado. E a gente tem agora esse livrinho aqui do Louis Ribolet, Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, que eu ainda não li, mas que, analisando o sumário, me parece ser um ótimo complemento aos livros do Sertillanges e do Guiton, que já estão analisados aqui no canal. Muito bem, mas hoje eu quero falar com vocês sobre como o escritor pode ter o seu próprio estilo. Muitas pessoas falam que o escritor precisa encontrar a sua própria voz. E eu mesmo digo isso em vários dos meus vídeos, em vários dos meus textos. Mas falando assim, parece que tudo se trata só de uma questão aí de você treinar a escrita, de ficar escrevendo, até que o milagre acontece e o autor, então, ganha o seu estilo. Bom, mas as coisas não são bem assim. Quando eu falo sobre encontrar a sua própria voz, eu quero dizer que a elaboração de um estilo próprio também exige o encontro do escritor com a sua consciência. Não se trata de consciência enquanto capacidade para fazer julgamentos morais dos nossos atos. Não. Quando eu falo de consciência, eu me refiro àquela distância que nós precisamos tomar em relação às nossas atitudes, às nossas decisões, aos nossos próprios pensamentos. Ou seja, eu estou falando de autoconsciência. Então, dessa forma, encontrar a sua própria voz não é só uma questão de estilo, não é só uma questão de descobrir a sua forma particular de expressão. E por que não é? Porque, na verdade, a expressividade do escritor depende da autoconsciência que ele tem ou não tem. Ou seja, conseguir se expressar por meio de palavras é inseparável dessa capacidade que a consciência tem de refletir sobre si mesma. É inseparável da capacidade que nós temos de conhecer, de identificar os nossos estados interiores. Então, se o escritor não tem esse olhar interior, o que acontece?
acontece que a voz dele vai ser igual à voz do senso comum. Ele só vai repetir o que todo mundo diz. Quer dizer, sem esse olhar interior, a voz do escritor vai ser só um reflexo aí empobrecido, do que a gente pode ler todos os dias na mídia, nas propagandas, do que a gente escuta nos discursos políticos. Então, sem autoconsciência, a voz do escritor vai ser o quê? Vai ser só um conjunto de superficialidades. Agora, acontece que o bom escritor, ele não é nunca só um repetidor. Aliás, o bom escritor se recusa a ficar só repetindo o que os outros dizem. E se recusa também só a ser um diluidor, ou seja, a tornar mais fácil o que outros escritores disseram. Mas, para construir o estilo por meio do qual ele vai se expressar, bom, aí o escritor precisa ter um encontro diário consigo mesmo. Agora, como é que esse encontro se realiza? Bom, aí há muitos caminhos. Eu diria até que cada escritor faz o seu próprio caminho. Mas uma forma possível é, por exemplo, buscar as suas tradições, as suas origens, a base da sua cultura. Quando nós vamos ler, por exemplo, o Yasunari Kawabata, que foi um grande escritor japonês, o que a gente descobre quando você vai ver a vida dele? Descobre que, enquanto o Japão era aí destruído pelos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, o que o Kawabata fazia? Ele fazia um exercício de resistência solitário. Para quê? Para manter a lucidez, para que a sua autoconsciência não fosse aniquilada pela loucura, pela violência da guerra. E que exercício era esse? Bom, ele começou a ler o Genji Monogatari, um romance japonês do século XI, escrito por uma dama da corte japonesa, que foi a senhora Murasaki Shikibu. Então vejam o que o Kawabata faz. Ele se apega àquilo que a sua literatura tem de mais tradicional. E sem esse reencontro com a sua cultura, bom, ele não teria conseguido dar forma aí definitiva para o romance que ele estava escrevendo, que é O País das Neves. Um belíssimo romance, está muito bem traduzido aqui no Brasil, que ele começou a escrever em 1935 e só terminou em 1948, depois da guerra. Então isso é muito importante. Essa foi a solução que o Kawabata encontrou. Agora, cada um de nós precisa encontrar a sua solução. E outro ponto importante, esse exercício de encontro com a nossa própria voz, e de elaboração do nosso estilo, vejam, ele não tem estágios definidos, ele não tem etapas precisas. Não é algo que você, seguindo aí algumas regrinhas, você descobre como é que faz. Não é assim. Agora, de uma coisa vocês podem ter certeza. A construção do estilo é inseparável desse encontro com a nossa consciência. Ou seja, o estilo depende dessa perspectiva única, desse olhar único, pessoal, que permite que o escritor questione o seu próprio eu, as suas próprias decisões, e também questione o que é exterior a ele, questione os fatos, questione a realidade. Então, escrever com uma voz própria não é só aí juntar as palavras de uma maneira estranha, ou diferente. Não. Ter o seu estilo exige que você descubra como é que a sua sensibilidade funciona e como é que o seu olhar pode enriquecer a experiência humana.
Outra questão importante é que esse processo para se conquistar a autoconsciência, né, e a partir dela, então, elaborar o seu estilo, esse processo não tem fim. Tá? O escritor vai manter um diálogo constante consigo mesmo ao longo de toda a sua vida. E o escritor sabe que esse processo ele se renova e se aprofunda constantemente. Um livro muito bom e que pode ajudar vocês é este aqui, né? A Consciência de Si, do Louis Lavelle. Ele chama a consciência de pequena chama invisível e diz que para despertar essa chama e para alimentar essa chama é preciso criar em nós um interlocutor invisível. Um interlocutor para quem nós vamos perguntar qual é o nosso próprio segredo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso realizar um diálogo com o universo. O Lavelle diz que nós precisamos do que é exterior a nós. Por quê? Porque o que está fora de nós nos ajuda também a compreender a nossa verdadeira natureza. Quer dizer, é como se os seres mais simples, os menores objetos, os acontecimentos mais sem importância, tivessem o poder de nos ajudar a compreender a nós mesmos. O Lavelle diz que o universo funciona como um espelho infinito. E olhando para ele, nós podemos conhecer as nossas diferentes potências, a eficácia e os limites das nossas potências. Trazendo essa reflexão para o mundo da escrita, né, a que conclusão a gente pode chegar? A conclusão de que o escritor precisa ampliar a sua atenção sobre a realidade. E também, claro, sobre as suas decisões, os seus sentimentos, os seus julgamentos. Aliás, é o que eu sempre digo, escrever é uma forma de atenção sobre a vida e sobre nós mesmos. O Lavelle vai dizer que o ato da atenção produz em nós, de maneira incessante, novos estados de consciência. E esses estados de consciência, eles nos levam a criar e recriar o nosso eu. Ou seja, nós passamos a ser donos de nós mesmos. Mas vejam que, para o escritor, o processo não termina nesse autoconhecimento, porque o escritor quer se expressar. E o eu dele se realiza quando ele se expressa. Como diz o Lavelle, o escritor, quando escreve, toma posse de certas disposições que estavam nele, mas sem ser ele. É como se a escrita tivesse o poder, então, de cristalizar o ser do escritor. Essa escrita que, para o Lavelle, pressupõe uma longa conversa consigo mesmo. Mas é uma longa conversa consigo mesmo que, na verdade, deseja se tornar uma longa conversa com todos os homens. Agora, é sempre bom repetir que as etapas entre a conquista da autoconsciência e a criação de uma voz própria, de uma forma pessoal de escrever, essas etapas não são mecânicas, não são esquemáticas. Não é a questão de você aplicar uma formulazinha lá e tudo funciona. Não, muitos elementos entram em jogo. Né? Basta pensar, por exemplo, no caso do Machado de Assis. O Machado tinha todo um trabalho acumulado como escritor, né? E aí, quando ele fica gravemente doente, entra numa crise profunda, né? O processo que ele vai experimentar, que ele vai viver,
causa aquilo que o Barreto Filho chama muito bem de erosão do espírito. Né? Uma erosão da qual nasce a obra que vai dar início aí ao processo, ao período genial do Machado, né? Que é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá certo? É isso, meus caros. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.